A nossa convidada dessa noite tem mais de 30 livros publicados para crianças, jovens e adultos e é reconhecida internacionalmente pela arte de contar histórias. Mas dessa vez, Marina Colasanti vem nos contar as suas histórias de infância no lançamento do livro Minha Tia Me Contou. Convido agora para mais uma edição do Sempre um Papo a escritora Marina Colasanti. Cada dia que passa a gente gosta mais dela. E agora ela veio nos contar histórias de uma tia e de alguns outros familiares muito interessantes, né, Marina? É verdade. Mas boa noite. Muito alegre de estar aqui, porque com Sempre um Papo eu já estou em família, né? Começamos Sempre um Papo lá no Cabaré Mineiro. Então eu chego, já estou entre amigos. E aqui, duplamente entre amigos, duas caras amigas minhas sentadas aí, é sempre uma ternura, né? Chegar numa cidade e ser acolhida tão amorosamente. Esse livro, eu estava gravando uma entrevista aí fora, me perguntaram, qual é a história desse livro? Esse livro é uma história de amor. É uma história de amor aos meus primeiros tempos no Brasil, e a tia que foi a razão dessa presença da minha vinda ao Brasil. Essa tia, na verdade, é minha tia-avó, que eu sempre chamei de tia, mas é tia-avó, e é o exato oposto daquelas tias de beira de fogão, aquelas tias da família de tanta gente, mineiras e tal. Essa é uma tia, uma star, uma diva. Ela era uma diva de verdade por biografia e por personalidade. Acho que ela já nasceu diva. Ela era a irmã mais moça do meu avô. Meu avô era o primeiro filho, ela era a irmã mais moça de outro casamento, portanto, muito mais moça. E ela era uma cantora maravilhosa do grupo do Caruso, cantou no mundo inteiro, cantou muito na América do Sul. Gabriela Besançoni Lage. E aqui na América do Sul, Henrique Lage, que era um grande armador brasileiro, que era o armador, todo mundo conhece aquela música, peguei um Ita no norte e vim para o Rio morar. Os Itas eram do meu tio Henrique Lage, ele era o armador que possuía essa companhia de navegação costeira, dona dos Itas. Então, este homem, que era um homem muito elegante, estudou na Inglaterra, um homem muito especial, apaixonado pelo Brasil, e o Brasil, com ele, foi péssimo. Mas, bom, apaixonado pelo Brasil, apaixonou-se por ela e queria casar, e ela não quis, porque ela queria ser cantora, queria continuar cantando, ela continuou cantando, ele foi atrás, ela voltou aqui, ele pediu de novo, ela casou. E no casamento, meu pai veio, porque o irmão mais velho foi o padrinho. Então veio meu avô, minha avó e meu pai. E meu pai, já que veio, aproveitou e ficou 1 ano no Brasil, no Rio de Janeiro. Aprontou todas, achou o Rio de Janeiro uma maravilha, pudera não, né, para um jovem, aquele Rio de Janeiro. E quando, tantos anos depois, nós moramos na África, eu fui nascer na África, moramos em 2 países, tantos anos depois, quando a guerra acabou, ele disse, agora eu quero ir para o Brasil. E nós viemos para cá. E então eu conheci essa tia, que me conhecia eu, criança muito pequena, conheci essa tia, fui morar na casa dela, no Parque Lage. E esse livro é a fusão de 2 casas, na verdade. A casa do Parque Lage e a casa de Petrópolis, na Avenida Ipiranga, que era uma casa enorme, estilo normando, que era vizinha de uma casa que até hoje é conhecida em Petrópolis como o Castelo Mal Assombrado, que nunca foi mal assombrado e pouco foi castelo, mas tem uma arquitetura um pouco castelosa, e foi até um centro de arte, é a casa da família do Áquila, pintor. Então, nesse livro, eu fundi as 2 casas, elementos da casa do Rio, elementos da casa de Petrópolis, mas ele se passa na casa de Petrópolis. E eu inventei uma criança ficcional que seria o menino do Castelo Mal Assombrado, porque o Áquila, quando nós
ficamos amigos, já adultos e tal. Uma vez eu disse a ele, ele me disse que era da família do Castelo. Eu falei, você ia no castelo, você era o menino do Castelo Mal Assombrado? Ele disse, mal assombrado não, mal assombrado não, mal assombrado era a sua casa. Porque ali tinha umas cantorias, todo mundo cantava, aquilo é que era mal assombrado. Então, eu achei muito curioso como cada um vê a assombração no outro, né? Então, criei um menino ficcional que poderia ter sido Áquila, mas certamente não foi. Então, é um período que foi muito feliz na minha infância, da chegada ao Brasil, quando o Brasil, inclusive, era um país para sermos felizes. Me deu muita ternura fazer esse livro. Esse é o Minha Tia Me Contou, e eu intercalei as aventuras das crianças com 5 histórias contadas pela tia, que não tem nada a ver com o que ocorre. Simplesmente são histórias que a tia contou para a menina e são verdades. E a última tem um fato terno, essa coisa de família, né? Por casamento da minha tia, eu tenho uma prima Laje, que é Eliane Laje, que na verdade não tem consanguinidade nenhuma, e que eu não conhecia na época, porque ela era mais velha que eu. Para quem gosta de cinema, cinéfilos, Duda está aí, que não me deixa mentir, Eliane Laje foi a estrela da Vera Cruz, não é isso? Que fez os filmes todos, no início do cinema brasileiro, era linda, casou com Tom Paine, é Paine? É, Tom Paine. Casou com Tom Paine, que era diretor inglês, os filhos dela são filhos do Tom e tal. E ela viveu com a minha tia Gabriela e meu tio Henrique na ilha, porque quando a tia Gabriela casou, o tio Henrique morava numa ilha na Baía de Guanabara. Ele tinha 4 ilhas e numa delas ele morava com os seus diretos colaboradores. A ilha tinha sido feita a moradia pelo pai. O pai dele é que tinha construído as casas. Então, Eliane Laje morou nesta ilha. E me escreveu uma carta muito bonita, porque eu fiz uma crônica sobre as ilhas e tal. Trocamos correspondências e ela me contou uma história da tia Gabriela. E uma é a última das histórias, e está dita aí, essa história não foi contada para a menina, foi contada para uma prima dela. Então, são histórias de afeto e de amor, até de uma pessoa que não sou eu. É isso o livro. Agora, Marina, você classifica esse livro para criança, jovem ou adulto? Porque seus livros têm muito disso, né? Eles podem ser lidos por qualquer um. Não sou eu que posso dizer. São fáceis e gostosos de ler, vamos dizer. Não sou eu que posso dizer isso. Fica até cabotina. Eu só posso dizer isso em relação aos contos de fada, porque é uma característica do gênero que eles sejam... tenham vários níveis de leitura e possam ser tão agradáveis para adultos como para crianças. Eles têm que ser para qualquer idade. Então, eu sempre faço essa ressalva, porque é um gênero específico. Mas, em respeito aos outros livros, fica um pouco cabotinha, dizer, não, meu livro é uma maravilha, qualquer um pode gostar e tal, é cheio de conteúdo e tal. Não me cai bem. E no livro ainda você mostra o seu lado de escritora e de ilustradora, que pouca gente sabe que você ilustra os seus livros. Eu sou sempre a minha ilustradora, porque a minha formação foi em Belas Artes, eu era gravadora, sou pintora, enfim. E eu resolvi ser minha ilustradora da primeira vez, porque era um editor muito simpático, muito bonzinho, mas não sei se ele não queria gastar muito ou não tinha muito gosto estético. Os ilustradores que ele me ofereceram, todos medonhos. Aí eu, não. Aí, de repente, não, Afonso falou, por que você não ilustra? Aí eu fiquei, eu? Eu. Aí comecei, não, eu, agora só, aí foi eu, e foi sempre eu, por uma questão, inclusive, de filosofia editorial minha. Na Europa, nos Estados Unidos não tenho tanta certeza, mas na Europa eu sei, cada autor tem seu ilustrador. O Roald Dahl é ilustrado sempre pela mesma pessoa. O Lewis Carroll sempre foi ilustrado pelo Tenniel, jamais admitiria outro ilustrador. O que cria uma identidade visual para um autor, e qualquer leitor pega o livro já sabe que é daquele escritor. Há uma comunhão entre os dois elementos. No Brasil, não existe isso.
Um autor tem 400 ilustradores diferentes. Em cada editora em que ele passa é outro ilustrador. E as reedições são outros ilustradores. Então, eu queria a unidade estética, visual da obra como existe na Europa. Eu queria que eles tivessem sempre a mesma cara. Então, eu sou a minha ilustradora. Marina, você tem mais de 30 livros publicados. Como é que começou esse amor pela escrita? Lendo. Na infância? Lendo. Lendo, com certeza. Ler é muito bom. Mas ler é muito bom. E sabe que hoje em dia eu leio de outra maneira, né? Porque hoje em dia eu leio anotando tudo, eu leio de uma maneira teórica, eu leio brigando com o autor, ou cedendo aos encantos do autor, eu leio preparando alguma coisa que um dia eu vá utilizar, em que eu vá utilizar aquilo que eu estou lendo, uma leitura diferente. Mas eu fico fascinada que até hoje eu consigo ler, embora assim, com o mesmo absoluto entusiasmo e encantamento com que eu lia aos 10, 11, 7 anos de idade. Muito bom, muito bom. Eu agora li um livro que eu devia ter lido quando era jovem, e que bom que eu não li, porque aí eu não leria agora. E agora eu li melhor. Eu li Ana Karenina, do Tolstói, porque Afonso e eu fomos fazer uma viagem de navio, comemorando nossos 70 anos, fomos fazer uma viagem de navio aos países do norte, e aí nós íamos a São Petersburgo, e na biblioteca, na sala de leitura do navio, eu olhei, tinha Ana Karenina, disse, vou dar uma olhada em Ana Karenina para me preparar para chegar a São Petersburgo. Eu não ia poder, é um livro assim, eu não ia poder ler o livro todo a bordo, não havia possibilidade. Mas a leitura é tão fascinante, que no caminho da volta, quando a gente parou em Paris, o primeiro livro que eu comprei foi Ana Karenina. Mas eu me diverti tanto, eu tive tanto prazer, e ao mesmo tempo uma leitura crítica, ao mesmo tempo olhando sociologia, ao mesmo tempo olhando história, você vendo os costumes, e vendo como o autor trabalha isso tudo. É isso que ensina a gente a escrever. Porque eu hoje faço isso conscientemente, eu hoje faço o desmonte consciente. Quando eu era leitora jovem, eu não fazia o desmonte, mas o meu inconsciente sabia muito bem por onde estava andando. Sabia muito bem a diferença entre um autor e outro, que elementos um e outro estavam usando. E aí eu fui me fazendo escritora. Quando eu fui para o jornal, meu texto já estava pronto. Tanto que eu fui para ser repórter, fui repórter 1 mês e meio, se tanto 2, e me transferiram imediatamente para ser copydesk. Eu fui a primeira copydesk do Jornal do Brasil, só tinha homem copydesk. Explica o que é copydesk, porque não existe mais. Copydesk não existe mais. Era uma instituição maravilhosa. Era o seguinte, na redação existiam, eu vou dizer de uma maneira politicamente incorretíssima, existiam os escravos da reportagem e a elite do copydesk. O que não é verdade, eu estou fazendo uma blague, mas eu estou dizendo a elite por quê? Porque o copydesk, o repórter ia lá e fazia as entrevistas, ia pautado, o chefe da redação fazia a pauta para ele, explicava tudo, para ele não chegar e fazer como os repórteres às vezes fazem hoje em dia, já me aconteceu e Afonso também, no fim da entrevista, como é mesmo o seu nome? O sujeito está te entrevistando, não sabe nem quem você é. A gente preparava, o repórter, ele ia. O repórter não tinha obrigação de ter um bom texto, tinha obrigação de ser atento, de ser rápido, de ser inteligente e de captar o que era necessário, e trazia para a redação. Aí aquilo ia para a mão do copydesk. Quem era o copydesk? Era um sujeito que não só tinha um texto de alta qualidade, fui eu? É o meu? Não. Como era um sujeito de cultura, era um sujeito de leitura, era um sujeito de conhecimentos, era um sujeito mais velho, os repórteres em geral eram mais jovens, que tinha história, que tinha memória, e que podia pegar aquele texto e transformar aquele texto numa coisa muito prazerosa de ler, num texto vibrante, num texto com verve, num texto com, sabe, com sabor. O copydesk foi eliminado e o revisor também. 2 desastres,
Porque um jovem que sai da faculdade não tem esses conhecimentos, não tem essa qualidade de texto, os textos estão de uma platitude atroz no jornal, erros constantes de concordância, até de estrutura do texto. O texto do jornal empobreceu muito devido à ausência do copydesk. Foram meus copydesks, eu digo meus porque eu era subeditora e fui secretária de texto, então passava pela minha mão, eu chefiava os copydesks do caderno B do Jornal do Brasil. Foram meus copydesks Gabeira, Roberto Drummond, João Antônio, todos escritores maravilhosos. Tite de Lemos, teatrólogo, Maciel, rei da contracultura, dramaturgo. Ou seja, era um time, era um naipe de gente muito boa, que dava uma levantada naquele caderno. E você também começou como copydesk no jornal. No jornal. Como é que caiu na literatura? Porque como era redatora, ou copydesk, eles gostavam mais de chamar copydesk o corpo da noite, que aí era a elite da elite. Ali nunca teve mulher, porque também era uma grosseria, falavam muita sacanagem, era um clima muito pesado. Mas, como era redatora, na primeira ausência do cronista, que era Carlinhos de Oliveira, tirou férias, Marina, substitui o Carlinhos. Aí Marina começou a fazer crônica. Aí inventamos um negócio que era página de verão. Eu fazia a crônica, um outro fazia a reportagem, o outro fazia os noticiários, eu e o outro, dois, ilustrávamos. E o outro fotografava. Nós três fazíamos uma página de verão uma vez por semana, que era o maior sucesso no Rio. Fizemos durante alguns anos. Então, eu sempre fazia as crônicas. Aí você já começou a escrever, comecei a escrever livro para mim. Gente, quem quiser fazer perguntas, temos um microfone aqui na lateral. A gente pode perguntar o que quiser, fazer comentários. Enquanto isso, a gente vai batendo bola aqui, né, Marina? Marina, e me fala um pouco sobre a sua parceria no amor e no trabalho com Afonso Romano de Santana. Isso é bom. Os dois comemoraram 70 anos agora. 35 de casados. Nós nos conhecemos no jornal. Ele trabalhava com Gabeira, porque ele é mineiro, né? Nascido em Belo Horizonte, criado em Juiz de Fora, e amigo de Gabeira a vida inteira. E aí Gabeira levou ele para o departamento de pesquisa. Gabeira, naquele momento, não era mais meu redator, era chefe do departamento de pesquisa. E aí eu ia ao departamento de pesquisa cobrar textos e tal, então encontrava com a Afonso, a gente conversava, aquela coisa. Mas demorou um tempo. Afonso foi aos Estados Unidos para uma bolsa de estudo, passou um ano fora quase, voltou, a gente voltou a se encontrar, havia uma certa arrastação de asa, e Gabeira foi preso. Quando Gabeira foi preso, foi mandado para Angra, aí a gente se aproximou mais, porque eu queria que Afonso me levasse a Angra quando ele fosse, eu não queria ir sozinha lá no presídio. Acabou que não fomos a Angra. Não fomos... não fomos a Angra, também o Gabeira foi trocado e não foi mais necessário. E é isso, o fato da gente ter se conhecido no jornal já determinou muito o rumo da relação, ou seja, eram duas pessoas que já estavam prontas na vida. Afonso, graças a Deus, tinha vivido muitos anos fora, portanto, era um cara descolado. Nós já tínhamos nosso nome profissional já correndo solto, e sabíamos que a relação seria uma relação profissional e amorosa. Quanto fosse durar, a gente não podia prever, né? Mas é muito bom trabalhar junto, né? E como é que é o dia a dia de dois escritores na mesma casa? Hoje um escreve e passa para o outro, escreve e fica guardado? Não, um cuida de umas coisas, o outro cuida de outras. Agora, antes de eu vir, ele me telefonou para me dizer que tinha instalado banda larga, tinha conseguido instalar banda larga no meu computador. Porque o meu não tinha banda larga, ele telefonou para me dizer, você já tem banda larga? E o homem da máquina de lavar roupa já veio e já vai consertar. Porque eu saí e disse, Afonso, pelo amor de Deus, a máquina está vazando. Então, a gente troca tanto a Brastemp, quanto
As crônicas, por exemplo, ele sai e deixa a crônica dele para o Estado de Minas no meu computador. Porque se houver alguma coisa que a crônica não chega, ela tem que estar no meu computador para eu poder mandar. E vice-versa. Um telefona para o outro, abre o meu e-mail e vê e faz isso assim, assim. Então, tem esse nível de trabalho, de colaboração. Tem um nível mais intenso, que é a discussão do trabalho é feita sempre junto. Quando você está envolvido no trabalho, você está muito envolvido no trabalho. Fala naquilo 24 horas por dia. Você precisa de um bom ouvinte. Antigamente haviam tertúlias, antigamente os escritores e os artistas se reuniam, havia um bar, havia um lugar, iam tomar porra e falavam do que faziam, isso acabou. Então, é muito bom você ser um artista e ter o seu interlocutor dentro de casa, disponível, afiado, profissional, crítico, que sabe do que você está falando e que interage com você. Viu? E que ainda prova o jantar à noite, né? Ela é uma excelente cozinheira. Espera aí que nós temos uma pergunta. Você participa há muito tempo do Sempre um Papo, não participa? Há alguns anos. Qual o seu nome? Uma Afonso, dedicação. Tudo bem? Como é que vai? Marina, querida, primeiro, obrigado por estar aqui. Tá? É sempre uma alegria lançar seus livros desde 86, né? O tempo vai indo, né? E eu queria o seguinte, te perguntar sobre a questão da mulher. Um dos seus livros mais vendidos teve como assunto o amor e o outro sobre a mulher, né? Se você tivesse que escrever um livro fazendo essa abordagem de gênero hoje, qual que seria a sua abordagem sobre a mulher atual? Eu devo dizer que o livro de contos de fada também é tão vendido quanto. São 3, né? Olha, se eu fizesse um livro sobre isso hoje, acho que não vendia. Por quê? As mulheres, a sociedade não está mais interessada, não está interessada no momento nas questões de gênero. Não como estava naquele período. Porque aquele foi um momento histórico muito importante, de modificação, de virada, muito intenso, do qual o Brasil participou de uma maneira completamente sui generis, aliás, como tudo, né? Nós somos sempre sui generis. Porque tivemos um freio de mão puxado durante a ditadura, e enquanto os outros países avançavam, nós estávamos retidos por uma censura brutal, não se podia falar desses assuntos e tal. E quando soltou-se esse freio de mão, as mulheres que haviam se exilado por conta da ditadura, quando voltaram, trouxeram todo o know-how de militância que haviam aprendido na Europa e nos Estados Unidos, e o processo foi muito rápido no Brasil, foi surpreendentemente rápido o processo de estabelecimento da consciência e as ações que, de uma certa maneira, no Brasil, culminaram com a Constituinte. Fizemos um trabalho muito bom na Constituinte, eu era do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher naquele período, e o Brasil tem hoje uma Constituição moderníssima, em relação a qualquer país do mundo, nas questões das mulheres, da terceira idade e das crianças. Pena que não seja posta em funcionamento, mas existe, e foi obtida pelo lobby das mulheres. Passado isso, e com o encontro de Beijing, quando se determinou, as grandes lideranças mundiais determinaram que havia passado o momento da defesa do feminino, e que devíamos trocar pela defesa do ser humano, e não só do feminino, mas do todo, pela defesa de um outro tipo de democracia, pela defesa ambiental, pela defesa de um outro modo de viver, que foram sábias decisões, mas que não levaram muito em consideração o estágio de cada país. Então, um país como o Brasil, onde as coisas estavam muito pelo meio, simplesmente arrefeceu a militância, arrefeceu as ações, desmontou os grupos, as mulheres foram trabalhar em outras coisas, grandemente em questões sociais, questões ambientais, e aquilo que estava pela metade ficou.
Então, nós continuamos não tendo creches, nós continuamos tendo muita violência contra as mulheres, nós temos um problema seríssimo na questão contraceptiva, nós não temos o projeto de saúde da mulher que foi feito naquela época e nunca foi implementado, ou seja, tudo aquilo que não se resolveu até ali, puf, parou e tal. E as jovens mulheres não estão interessadas nisso. Pois é, Marina, mas eu continuo... Não estão interessadas nessas questões. Não é mais... Eu percebo pelo seguinte, nem no dia da secretária, que era um must, me chamam para falar de questões de mulher. Pois é, mas eu continuo com a pergunta, o final da pergunta. Se você tivesse que escrever um livro sobre esse assunto, qual a abordagem que você faria? Eu acabei de dizer, eu diria, para resumir ao máximo, que no Brasil nós temos duas situações. Uma que melhorou muito e uma que melhorou muito pouco. Uma que está boa e uma que está péssima. A que está boa, que avançou muito, são as mulheres de classe média, as mulheres que têm acesso à formação, que trabalham, que estão... a defasagem salarial no Brasil não é das mais dramáticas no mundo. As mulheres no mundo inteiro ganham menos do que os homens para exercer a mesma função. Mas no Brasil não é tão dramático como em muitos países do mundo. Estamos melhores nas questões de licença maternidade, por exemplo, melhores do que os Estados Unidos, que não têm licença maternidade. Enfim, as mulheres que entraram no mercado de trabalho têm possibilidade de crescimento hoje, têm um horizonte pela frente, as mulheres avançaram muito na área acadêmica, porque estão fazendo carreira acadêmica, não estão só se formando, elas fazem mais formação, pós-graduação do que os homens, elas estão emitindo muitas teses, ou seja, o pensamento teórico das mulheres existe, está consignado hoje no Brasil, e isso é bom. E temos um quadro dramático na miséria. Recentemente saiu uma matéria, eu fiquei muito irada, saiu uma matéria dizendo da última avaliação do IBGE, 30 e tanto % das mulheres no Brasil são chefes de família. E isso era dado como empoderamento. Ou seja, as mulheres já estão poderosas chefiando a família. Isso não é empoderamento, isso é miséria. Miséria por um lado e desordem pelo outro. Por quê? Esse é um quadro dramático no Brasil da quantidade de mulheres que carregam sua família sozinhas. Às vezes, muitas vezes, são mulheres mais velhas, que têm uma aposentadoria microscópica, com a qual sustentam filhas, filhos desempregados, netas grávidas, criancinhas, família enorme que vive à custa dessa senhora, que ainda faz doce para fora, coisa para vender e se vira para sustentar essa tropa. Isto não é empoderamento. Ou seja, as mulheres estão sustentando as famílias porque os homens fazem filho e se mandam, porque as jovens estão engravidando muito cedo, às vezes por falta de conhecimento, às vezes por um desejo de mudança de status, engravidam de propósito, achando que vão subir, a única coisa que elas podem ter é um filho, então é isso que elas vão ter, e dando a sua vida direitinho. Por miséria, as mulheres se separam dos homens, e os homens não têm como pagar pensão para as crianças, ou os homens não querem pagar pensão para as crianças, então passa a viver de biscate, porque senão ela pode recorrer e a lei desconta do pagamento em folha, então ele não tem emprego fixo, vai ser biscateiro para não ter que pagar para as crianças, ou seja, o quadro das mulheres que sustentam seus filhos sozinhas é um quadro negativo, não é um quadro positivo. Não é porque as mulheres ficaram riquíssimas e poderosíssimas e não precisam dos homens. É um desequilíbrio social. Vendido como empoderamento, por quê? Porque como empoderamento ele se encaixa na grande diretriz estabelecida em Beijing. Temos que empoderar as mulheres, ou seja, dar poder a elas, mas o empoderamento que se concebeu em Beijing era dar instrução, dar acesso ao trabalho, criar fontes de suporte para a pequena
e mínima indústria, para a indústria doméstica, para que elas possam desenvolver trabalhos dentro de casa, sem se afastar das crianças e ganhando dinheiro. Há toda uma lista de coisas que serviriam para empoderar a mulher. Empoderar a mulher não é entregar-lhe a família e dizer, vire-se. Isso é abandonar a mulher. Mais perguntas? Vamos aqui, a senhora. Duda. Você que teve uma vida tão interessante, viveu em vários países, teve uma tia interessantíssima, um pai interessantíssimo, um irmão interessantíssimo, conviveu com pessoas interessantíssimas a vida inteira. Quando é que você vai começar a escrever seus livros de memória? Que eu acho que um é pouco. Vão ser vários. E eu estou doida para ler. Ah, Duda, não faço não. Se eu fosse mineira, eu dizia, faço não. Por que faço não, Duda? Por quê? Não sei por quê, por várias razões. Eu deveria ter feito o livro de memória de tia Gabriela, a biografia de tia Gabriela. Me cobraram muito. Eu sou a herdeira mor de tia Gabriela. Por paixão, por convivência, por coração mesmo. Eu fiz um livro para o Teatro Municipal, uma encomenda. O Teatro Municipal do Rio de Janeiro resolveu, em certo momento, fazer livros pequenos, 80 páginas, das grandes estrelas, dos grandes nomes que constituíram o brilho do Municipal. E me encomendaram tia Gabriela, que durante um tempo, inclusive, dirigiu a parte de ópera do Municipal. Eu fiz o livro, era um livro estritamente profissional, sobretudo a carreira, né? Esses livros foram editados e nunca foram entregues ao público. Estão mofando, são vários já, estão mofando no porão do Teatro Municipal. Por quê? Porque um dos autores reclamou porque o livro não foi dado para revisão, continha erros graves. Então, por causa disso, eles não soltaram aquele não soltando não soltaram nenhum. Os livros ficaram todos lá, dinheiro público jogado fora. Pagaram os autores, era uma encomenda, não era direito autoral, e os livros mofaram lá. Um dia desses eu pego esse material, dou um outro tom e refaço para fazer o livro da tia Gabriela, que já existe, está todo documentado, datas onde ela cantou, Pois etc. é, pode fazer parte do livro de memórias. Isso eu poderia fazer. Porque eu acho que não é bem eu não estou pedindo uma autobiografia, eu estou pedindo as memórias da sua mas vivência, as memórias... que é riquíssima. Olha, a minha vida, eu teria que fazer um livro de memória louco e divertido, como era a minha família. Pois então, eu estou Porque a falando minha seus família- livros de memória, né? Um livro de memória. Seus. A minha família é uma família muito doida, muito especial. Não especial porque fosse brilhante, é porque é uma coisa muito fora de esquadro, É por entendeu? isso mesmo que a gente quer saber. Beberam todas, fumaram todas, dormiram com todas, com todos também. Uma família que, num certo momento, disseram, não faz a biografia da família. Eu acho que as histórias privadas são privadas. Pois é, mas você não precisa contar todas as intimidades, mas Pois contar Tudo bem. Eu devia essa fazer... vivência rica que você teve. eu devia fazer... Há duas maneiras de fazer isso. E, de certa forma, eu não quero nenhuma nem outra. Uma é uma maneira literária de fazer. Transformar minha família em literatura, eu acho que eu não quero. Outra é uma maneira não literária de fazer, deixar a alma solta e fazendo. Eu acho melhor. Mas eu não sei se eu sei fazer isso. Sabe? Você sabe que quando eu era cronista, no início da minha carreira, no Jornal do Brasil, essa é a terceira vez que eu estou cronista do jornal. Quando eu era cronista naquela época, chegava a hora de entregar a crônica, eu dizia, tem que entregar a crônica. Espera aí, eu vou na sala do esporte, que está vazia essa hora, daqui a meia hora eu volto. Ia lá, em meia hora a crônica estava pronta. Hoje em dia eu levo uma tarde inteira para fazer a crônica. Não ficou melhor, eu acho. Pode-se até comparar. É possível que não tenha ficado melhor. Eu é que fiquei mais consciente, mais minuciosa, mais cuidadosa. Vou e volto, tiro a palavra daqui, boto para lá, troco daqui, troco de lá. O texto tem que estar impecável. É um erro meu. O texto não tem que estar impecável.
Não é o impecável que faz a qualidade do texto, é outra pode coisa interferir imponderável. na Mas eu não espontaneidade. consigo, estou atada a uma busca do texto ideal, entendeu? Volta É para um trás e equívoco fica da mais velhice. espontânea. Ok. É. Vamos, mais uma. Primeiro, queria dizer que eu te admiro muito e você é mais bonita do que eu imaginava. Eu queria fazer duas perguntas. Primeiro, eu queria, assim, eu não sabia da sua história, né, saber que você veio de tantos países, né? E eu observei que você falou assim, nós aqui no Brasil, quer dizer, como se você fosse sentisse brasileira mesmo, né? Eu queria saber se, assim, você se sente assim mais como, eu sei que você se sente brasileira, mas assim, como que é isso? Você viveu na África, na Itália, no Brasil? Como é que é essa mistura, né, de culturas, de vida? Você se sente mais uma pessoa brasileira ou do mundo? Essa é uma pergunta muito difícil que me fazem volta e meia. Porque uma vez que eu não tenho uma outra vivência, eu não tenho nenhuma vivência de unicidade. Eu nunca pertenci a uma cidade só, eu nunca pertenci a um país só. Eu já nasci no ventre da minha mãe em trânsito da Itália para a África. Então, eu não sei como é ser uma pessoa só. Eu posso te dizer que eu sou brasileira, eu digo nós e é nós. É verdadeiro. Mas eu não sou brasileira. Eu sou italiana. Mas eu também sou brasileira. Eu sou as duas coisas. E eu sou as duas coisas em primeiro lugar, mas eu sou uma cidadã do mundo. Eu me sinto bem em trânsito, eu me sinto bem em qualquer lugar do mundo. Eu me sinto pouco estranha nos outros lugares. Eu me aclimato logo muito bem. Eu gosto de estar num país onde eu não fale a língua, por exemplo. Ao contrário de todo mundo, eu gosto. Eu acho bom, eu acho muito estimulante. Isso é uma coisa que me fascina, né? Que eu senti isso de você, porque é uma coisa que eu assim, gostaria muito de ter essa oportunidade de viver em outros lugares, em culturas. Eu acho que deve ser maravilhoso isso. Olha, você sabe que, como você tem essa curiosidade a meu respeito, uma das grandes curiosidades da minha vida, quando eu viajo, eu tenho uma casa em Friburgo, na montanha, vou todo fim de semana, quando posso, enfim, mas quando eu viajo e passo por uma cidadezinha, seja ela aqui, seja na França, seja no interior de qualquer lugar, agora atravessando o interior da Alemanha, eu olho aquelas casas e eu penso, meu Deus, como é que é nascer numa cidadezinha assim, conhecer todo mundo, viver aqui, casar aqui, ficar velha aqui, morrer aqui, ser enterrado aqui. Como é que é isso? É verdade. E hoje em dia as pessoas viajam através da televisão. Mas quando não tinha televisão, não tinha internet, como é que era pertencer? A curiosidade minha é como é que é o contrário. Me parece uma coisa incrível. Uhum. Quando eu entro no avião de volta para o Brasil, de algum lugar, tem sempre alguém que diz, bom mesmo é voltar para casa. E eu penso que desperdício, meu Deus. Entregar a viagem para a pessoa errada. Bom mesmo é estar no mundo. Entendeu? Porque você nunca volta do mesmo jeito, né? Você sempre traz alguma coisa, claro. Né? Eu volto para casa, eu e várias aqui, minhas duas amigas, duas viajantes que nem eu. A gente chega em casa já pensando qual vai ser a próxima viagem. Pode ser na esquina, Afonso brinca, diz Marina, fica de bom humor até para ir a Petrópolis. Falou em sair da cidade, ela já está alegrinha. Porque é muito bom, é muito estimulante. A cabeça fica a mil, você fica muito atento para aprender, para captar o que você desconhece. É ótimo, muito bom. Concordo. Eu sou o Rômulo e você falou ainda há pouco de uma encomenda que o Teatro Nacional fez para você, né? E eu me lembrei que há um tempo atrás, bem um tempo atrás, o Marcelo Andrade, que é um amigo meu, fez uma adaptação de Por Falar em Amor para o teatro. A minha curiosidade é se você tem ou se existe alguma pretensão de escrever uma peça de teatro para o Brasil, que acho que o Brasil precisa dessa leitura carinhosa que você faz. Você sabe que esse problema já resolvi. Já resolvi porque
eu estou escrevendo por interposta pessoa. Eu tenho uma filha atriz, a minha filha caçula, Alessandra Colasanti, que acabou de apresentar no Rio de Janeiro uma peça de autoria dela, uma peça brilhante, muito inteligente. Ela e mais uma personagem, mas é basicamente um solo. Ela é autora do texto, ela é diretora, figurinista, intérprete. Ela está trabalhando em teatro, em televisão, e está fazendo formação em teoria literária, já fez formação como interpretação na CAL. Então, o setor teatral está coberto. Eu não preciso me preocupar com isso, que eu já tenho uma filha brilhante cuidando disso. Tradução também não preciso fazer mais, porque tem outra filha brilhante cuidando disso, que é Fabiana Colasanti, que assina tradução de legendagem. Toda hora vocês veem o nome dela na televisão. Então, isso me aliviou de duas cargas, que estão muito bem cobertas. Marina, nós estamos lançando o livro de memória, e eu me lembro quando eu era criança, eu lia seus livros. E isso foi ontem, não é, Rafa? Foi ontem. Mas muitas das crianças que estão aqui também leem. Mas as crianças ainda leem pouco. Como despertar o gosto pela leitura nas crianças? O que pais e professores podem fazer? Olha, eu suspeito que uma boa maneira seria proibir. Se a gente proibisse as crianças de ler, elas iam ler adoidado, escondido, ia ser ótimo. Mas a gente não pode fazer isso, não é mesmo? Então, a gente fica estimulando, é igual a abobrinha. Come, meu filho, come que é bom para você. Não calma, não calma, não calma. É isso. O efeito da abobrinha é calamitoso, né? Mas, primeiro, tem muita criança lendo. Tem muita criança lendo. O Brasil tem uma coisa muito democrática que é na literatura infantil, que é a distribuição gratuita do livro. Eu sou a favor, sempre fui, de trabalhar com os professores, sobretudo da área do ensino fundamental, porque Minas é um estado privilegiado, né? Porque Minas teve programas, tem uma tradição de ensino muito boa, né? Helena Tipoff, aquele grupo, aquele período, a juventude de Afonso, a infância de Afonso, um ensino muito bom em Minas, que depois degradou-se, foi muito bem trabalhada através do programa Veredas, que eu tenho a maior admiração por esse programa, espero que se retome em Minas programas semelhantes, né, que deu título universitário para um monte de professores do ensino fundamental que não tinham título universitário. Eu acho que tudo que a gente fizer para tornar o professor de ensino fundamental um leitor apaixonado será em prol da leitura das crianças. Só leitores apaixonados fazem leitores apaixonados. Qualquer professor que me diga que não lê porque não tem tempo, que não lê porque não tem dinheiro, e que me pergunta como se faz um menino leitor, eu sou tentada a dizer, você não vai fazer. Você tem que se tornar um leitor primeiro. E aí você fará sem nenhum esforço e sem ter que me perguntar. Não existe fracasso, e eu digo isso com absoluta certeza, comprovada, não existe fracasso em nenhum projeto individual ou coletivo, sobretudo projeto individual, professor em sala de aula, apaixonado por leitura, que não há fracasso, ou seja, esse professor não corre o risco de fazer meninos analfas, ele fará meninos leitores. Em compensação, ao contrário, é igualmente inevitável. E a biblioteca? A biblioteca ela está seguindo é o o máximo. seu rumo de a Casa dos Livros? A biblioteca no Brasil é a nossa grande esperança, porque não temos livros em casa, né? Mesmo nas revistas de decoração, mesmo na Casa Cor, biblioteca, aí tem 3 livros e 4 vasos caríssimos, 2 quadros, uma joia, livro 4. Então, temos pouco livro em casa. Então, nós temos que ter biblioteca. Mas só ter livro na biblioteca não adianta nada, se nós não tivermos bibliotecário. Um bibliotecário apaixonado com 20 livros é melhor do que uma biblioteca com um bibliotecário ausente e 500 livros nas prateleiras. Porque um bibliotecário apaixonado faz aqueles 20 livros renderem, tira todo o caldo deles, atrai as crianças,
Faz da sua biblioteca um lugar de encontro, um lugar de cumplicidade para onde as crianças querem ir, não para resolver problema de pesquisa. A biblioteca não é um lugar para resolver problema de pesquisa escolar, isso é muito pouco. A biblioteca é um clube de encontro dos meninos, é um lugar de prazer, leitura sem obrigação. Dados de pesquisa ainda são obrigação. Enquanto a gente amarrar a leitura na obrigação, nós estamos dinamitando a leitura. O bom bibliotecário é a chave da biblioteca. E claro, quanto mais livros, se a gente conseguir casar as duas coisas, pode ser uma tapera. Mas se a gente fizer um pouquinho melhor o ambiente, melhor. Pode ter poucos livros, mas se a gente puser muitos livros, melhor. Pode ter um bibliotecário, mas se a gente puser um bom bibliotecário, aí é a maravilha das maravilhas. Para encerrar esse nosso papo, vamos contar uma história? Eu vou contar uma história para vocês. Vocês sabem, a história a gente conta de noite, tem que ter um clima. Nós estamos num clima completamente diferente, né? Então, mas a gente imagina, né? História sem imaginação. Eu vou contar, eu tenho várias opções, porque hoje em dia já tenho um repertório das minhas próprias histórias que eu posso contar. Mas eu vou contar uma história meiga, porque a gente está num clima leve. Eu vou contar uma história que eu chamo a minha história meiga, do meu livro último, que se chama, último não, mais recente, hein? Porque é anterior a esse, que se chama 23 Histórias de um Viajante. E esse conto se chama Do Seu Coração Partido. É uma história de amor. Sentada junto à sacada para que com a luz lhe chegasse a vida da rua, uma moça costurava um longo traje de seda cor de jade que alguma dama haveria de usar. Essa seda agora muda, pensava ela, enquanto a agulha que retinha entre os dedos ia e vinha. Haveria de farfalhar sobre mármores, acompanhando os passos das damas, exibindo e ocultando o seu doce verde nas poças das pregas. O traje haveria de luzir como uma joia, precioso. E dos pontos todos que ela, aplicada, diligente, alinhava dia após dia, ninguém saberia. Assim pensava a moça, quando uma gota de sangue caiu sobre o tecido. Olhou as próprias mãos limpas, empurrou a seda. De onde vinha esse sangue? Levantou o olhar. De um vaso na sacada, uma roseira subia pela parede, oferecendo ao alto uma única rosa chamejante. Foi ela, disse o besouro que parecia dormir sobre uma folha. Foi do seu coração partido. Alisou a cabeça com as patinhas e acrescentou, não sem um ar de censura: romântica demais essa rosa. Um mancebo acabou de passar lá embaixo, nem olhou para ela. E bastou esse nada, essa quase presença, para ela sofrer de amor. Rápido, a moça debruçou-se na sacada. Lá ia entre gentes e cavalo, num esvoejar da capa, o mancebo. Senhor, senhor, gritou ela, mas não tão alto que não lhe ficaria bem, e agitava o braço. O mancebo nem ouviu, não era o nome dele que estava sendo chamado. Mas voltou-se porque alguma coisa lhe disse que devia voltar-se, ou porque o homem, ao seu lado, virou a cabeça como se não pudesse perder alguma coisa que estava acontecendo. E voltando-se,
viu lá na sacada, banhada no sol, uma moça que agitava o braço, a trança dela pendente, convidativa como uma escada. E essa moça, assim essa moça o chamava. Que rápido podem acontecer as coisas quando a gente tem pressa. Voltar sobre os próprios passos, atravessar um portão, subir uma escada em minutos, e lá estava o mancebo ao lado da moça. Ela nem teve tempo de dizer-lhe por que o havia chamado, que ele tirava o punhal da cintura e zap, decepôs a rosa para oferecer-lhe. Uma última gota de sangue caiu sobre o vestido de seda verde esquecido no chão. Mas a moça costureira, que agora só tinha olhos para o mancebo, nem viu. Obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigada, gente.